pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou falar sobre a profissão de cientista político e o meu convidado hoje é o Luiz Felipe Dávila. Tudo bem, Luiz? Oi, Thiago, boa noite. É um prazer estar aqui com você no canal das Profissões. Obrigado, Luiz. Luiz, também agradeço, obviamente, aqui pela sua participação e super gratidão aqui pela participação. Luiz, eu queria entender, conta um pouquinho da sua história de vida e como é que você se tornou cientista político, que para muitos, inclusive para mim, é algo realmente aqui muito desconhecido no território brasileiro. É verdade, é uma profissão que não é muito conhecida. Cientista político parece uma coisa muito sofisticada, mas não é, na verdade. Na verdade, eu vou contar qual era o meu interesse e como é que eu cheguei nas ciências políticas. Eu sempre gostei de história, eu sempre gostei da língua portuguesa, de política, óbvio, e de economia. E eu queria saber qual que era uma profissão que eu poderia juntar todas essas coisas. Eu não queria fazer só economia, ou fazer só direito, ou história. Eu queria alguma coisa que reunisse essas coisas, para entender o mundo. Eu acho que para entender o mundo você não pode ter uma única vertente, só pela história, ou pela economia, ou pela política. Na verdade, é a combinação dessas coisas. E foi esse interesse por todas essas matérias que eu acabei descobrindo que as ciências políticas eram o que mais chegava perto de englobar todos esses assuntos interessantes. E aí eu comecei a me interessar, falei, nossa, que coisa interessante, mas o que dá para fazer com as ciências políticas? Se eu me formar em ciências políticas, o que eu vou fazer na vida profissionalmente? E aí eu descobri que as ciências políticas, na verdade, é uma porta para muitas profissões. Por exemplo, o cientista político tradicional, ele acaba indo para a academia. Ou ele vai ser professor, ou ele gosta da parte de pesquisa, ou ele vai fazer trabalhos específicos de estudos em áreas, por exemplo, estudar o sistema eleitoral, estudar o sistema de governo, estudar o impacto de políticas públicas na vida das pessoas. Será que essa política pública está realmente melhorando a vida dos menos favorecidos ou não? Então tem uma parte toda de estudo acadêmica. Você pode fazer isso na academia, pode fazer nos institutos de pesquisa, pode fazer em institutos de ensino, por exemplo, instituições. O Fernando Henrique, por exemplo, era um cientista político que tinha o seu instituto. Eu tenho o CLP, o Centro de Liderança Pública, existem vários institutos. Então, geralmente tem um pé na academia e um pé em pesquisa. Esse é o caminho clássico. Mas eu acabei fazendo o caminho talvez não tão clássico. O que as ciências políticas têm de fascinante, Tiago, é a história do questionamento. É quase como a filosofia, né? O que faz um bom filósofo é a mesma coisa que faz um bom jornalista ou um bom cientista político. É ter curiosidade pelas coisas, é saber fazer as boas perguntas. E essas perguntas nos levam a investigar o que? As evidências, os dados e os fatos. Então, é sair de um pouco da opinião e mergulhar na investigação dos dados e fatos. Então, essa é a essência das ciências políticas. E eu acabei usando isso para ingressar no jornalismo. Então, eu acabei no jornalismo político. Assim que eu me formei na faculdade, eu trabalhei durante alguns meses em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o trabalho típico de cientista político. Então, qual era o trabalho que eu fazia no Ministério? O Brasil, naquele tempo, precisava comprar satélites. E eu fiz um levantamento, um estudo profundo de qual era a melhor forma de negociar essa compra de satélites com os 3 países que estavam na concorrência. Então, eu tinha lá Alemanha, Estados Unidos e Japão. E eu tinha que apresentar um documento para o ministro recomendando qual era a melhor compra do satélite. Então, por exemplo, isso é um trabalho que exigiu entender a geopolítica, entender desses países, o que o Brasil queria, por que aquilo era importante para o Brasil, onde que ia ser usado, para nós podermos fazer a melhor compra. E aí de lá eu saí e fui trabalhar no jornal, aquele tempo era um jornal de economia, que chamava Gazeta Mercantil, e 6 meses depois que eu estava na Gazeta Mercantil, eu fui convidado pelo Estadão para me tornar editor no Estadão. E aí a minha profissão mudou. Eu comecei a fazer 2 coisas. Eu escrevia no jornal e eu tinha uma consultoria política. O que essa consultoria política fazia de trabalho? Eu prestava serviço para as empresas para discutir cenário político. Como que o cenário político vai afetar os negócios? Porque todo mundo olha para esse lado de risco econômico, mas pouca gente olha para o lado de risco político.
Então, eu tinha clientes que eu dava, bom, isso aqui é a realidade econômica, ok, mas olha a variável política, olha como essa inflação pode afetar os votos e a próxima eleição, olha como a mudança de poder nessa cidade ou nesse estado pode mudar o cenário no estado, no município. Então, eu comecei a trazer um pouco essa história do risco político como uma consultoria política. E mais tarde eu criei o Centro de Liderança Pública, isso já foi em 2008, e o Centro de Liderança Pública hoje forma lideranças políticas. Então, nós trabalhamos na ponta, formando servidores públicos, secretários municipais, secretários estaduais, e sempre fornecendo dados, evidências, rankings. Nós fazemos muitos rankings. O ranking de competitividade dos estados é um deles. Agora tem o ranking de competitividade dos municípios, para poder dar instrumentos, embasamento de dados e fatos para definir as políticas públicas nas cidades e nos municípios. Então, eu fiz uma trajetória meio torta, não foi uma trajetória tão clássica das ciências políticas, que geralmente é ficar na academia, é ser professor, dar aula, se envolver com pesquisas. Esse é o trabalho do cientista político tradicional. E aí, um ponto. Por que você acha que essa profissão ela não é tão conhecida no nosso país? Eu digo isso porque, como você bem sabe, né, eu comentei com você, eu moro na periferia aqui de São Paulo. Cara, se eu perguntar para alguém da minha rua ou para alguém próximo de mim, você sabe o que é um cientista político? Eu duvido que vão saber me responder. Não, é verdade. É uma profissão que... Você sabe que uma coisa interessante? Tem uma irmã das ciências políticas que se tornou talvez um dos cargos, uma das profissões, uma das faculdades hoje mais concorridas, que é as relações internacionais. RI virou uma coisa que... na verdade, é o primeiro passo das ciências políticas. As relações internacionais têm muito mais a ver trabalhar com as empresas, na parte corporativa, institucional das empresas, né? Mas não deixa de ser as ciências políticas. Então, lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, não existe muito esse discernimento. Quem faz ciências políticas no curso de graduação é praticamente o curso de Relações Internacionais. E isso você aprende a usar essa habilidade para hoje usar essa, vamos dizer, essa profissão. É muito importante nas empresas, porque quase todas as empresas têm ligações fortes com governos, com ligações institucionais, e isso passou a ser uma profissão muito concorrida. Então, as ciências políticas no Brasil ela tem um ar muito acadêmico, mas as relações internacionais já é uma profissão muito concorrida, um curso muito concorrido nas universidades. Então, se eu dizer que tem uma irmã das ciências políticas que já faz muito sucesso, é relações internacionais. E quando a gente fala um pouco sobre rotina, Luiz, como que é a rotina de um cientista político? Eu queria entender um pouco. Então, vamos lá. O cientista político tradicional da faculdade, o que ele faz? Ele geralmente escolhe um assunto para ele se aprofundar. Então, por exemplo, ele quer entender o sistema eleitoral. Então, ele tem que ter uma base grande de pesquisas. Nessas pesquisas, ele precisa de ajuda. Essa ajuda geralmente vem com os alunos com os quais ele já trabalha na sala de aula. E é sempre um trabalho de equipe. A ciência política é uma coisa interessante. Nós precisamos ter time, porque senão você não consegue fazer todo o processo, que é o processo da pesquisa, da seleção de material, escrever e publicar. Então, é muito legal a ciência política, porque ela tem essa troca. Então, nós usamos os alunos da sala de aula para nos ajudar nas pesquisas. Depois, o resultado dessas pesquisas, nós trazemos para a sala de aula. A sala de aula fica, vamos dizer, eletrizada pelas discussões, pelas polêmicas. Aí, alguns alunos querem fazer suas teses nos temas que a gente está estudando, aprofunda aquilo ainda mais. Então, isso vai trazendo, cada vez enriquecendo mais as evidências, os estudos. E, geralmente, daí saem duas coisas. Ou sai um estudo clássico para mostrar o impacto do sistema eleitoral, como é que isso aumenta ou diminui representatividade de minorias, como é que isso ajuda a fidelizar mais o seu candidato ao distrito, que é o caso do voto distrital. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que pode sair daí é um livro. Você pode publicar um livro e esse livro passa a ter uma repercussão acadêmica. E esse livro acadêmico te ajuda a ganhar nome na academia e, portanto, você
crescer, galgar na sua carreira profissional, né? Então, esse é o caso clássico. E o não clássico é isso, é já fazer estudos dentro de empresas, dentro de institutos, e aí sim trabalhando com projetos específicos. Por exemplo, nós, quando fizemos o ranking de competitividade dos estados, nós tínhamos lá vários cientistas políticos nos ajudando a quais são as evidências que nós temos que buscar, quais são os indicadores melhores que poderiam definir se aquela política funciona ou não funciona. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é cientista político que toca toda a parte de educação do Centro de Liderança Pública, que é o professor Humberto Dantas. E o que ele faz? Ele desenhou toda a grade de programa. Então, o programa de mestrado, os programas específicos que nós desenvolvemos para os governos. Então, nós vamos à prefeitura, vamos ajudar a prefeitura, por exemplo, a melhorar os indicadores de educação. Aí tem que criar um programa para os servidores, para os professores, para os diretores de escola. Então, tudo isso são programas desenhados pelo cientista político dentro do CLP. Então, é uma profissão muito legal, porque ela é muito ampla. E eu acho que eu acho muito legal essa conversa com você, Thiago, porque tem que quebrar um pouco a barreira de que ciências políticas é uma coisa muito hermética, fechada. Não, não é. Vale a pena. Se você tem curiosidade por economia, política, história e gosta de pesquisa, a ciência política pode ser uma profissão importante para você. Você citou um bom ponto e eu queria entender um pouco da sua opinião, devido até aos escândalos políticos e todos esses acontecimentos que vêm ocorrendo, né, na última década, nos últimos anos. Você acha que isso impactou positivamente ou negativamente para a profissão de cientista político? Impactou positivamente por duas coisas. Primeiro que essa história de risco político deixou de ser uma coisa só de grandes empresas e hoje todo mundo que tem um pequeno negócio quer saber qual que é o impacto da política no seu negócio. Exatamente. Porque as pessoas começaram a entender muito, de forma muito clara e evidente, como a política afeta o nosso dia a dia. Afeta se você vai ter emprego amanhã ou não, afeta se a inflação sobe ou não, vai afetar o seu negócio. Você vai poder investir ou não. Afeta que se mudar uma regra tributária, o teu negócio que dava lá uma margem de 20% pode cair para 5%. Então, o risco político hoje é algo que faz parte do nosso dia a dia. E isso caiu a ficha das pessoas, das empresas, como a política é importante. E a segunda coisa, é o que você bem mencionou, o Brasil vem vivendo tantas crises políticas que as pessoas começam a falar, cara, a política, a gente tem que arrumar essa política, porque se não arrumar a política, como é que nós vamos ter coisas que nós precisamos na nossa vida para viver bem? O que a gente precisa? O que a política precisa dar para o brasileiro? Primeiro, estabilidade. Nós precisamos saber que essa regra, ela existe hoje, existe amanhã. E não você abrir um negócio acreditando que você vai pagar isso de imposto, ou que essa é a regra do jogo, amanhã o ministro dá uma canetada, muda tudo e destrói teu negócio. Então, estabilidade é importante. Segunda coisa, num sistema político que é muito importante, que afeta a vida do cidadão, é a previsibilidade. As coisas precisam ser previsíveis. Como é que você vai investir num negócio? Como é que você vai apostar se você vai gastar dinheiro para fazer uma pós-graduação ou não? Não sabendo se a coisa imprevisível vai destruir esse teu sonho de futuro, né? E a terceira coisa que é importante na política é a continuidade de boas políticas públicas. Tudo no Brasil que dá certo na área política, quando você olha, tem uma causa comum, é a continuidade. É um governo que começa uma coisa e continua tocando. Educação, por exemplo, não dá certo se cada vez que mudar um prefeito ou um governador, você jogar tudo na lata do lixo que o antepassado fez e começar do zero. Perfeito. Então, quais são as melhorias? O que a gente tem que fazer para melhorando? O que ele acertou e o que ele errou? Então, a continuidade é importante. Então, a política tem que trazer essas coisas para o cidadão, que é a continuidade das boas políticas públicas, previsibilidade, né? E essa estabilidade das regras. Então, hoje nós vivemos um país instável, imprevisível e de baixa continuidade de política pública. E isso gera uma tensão muito grande. O que é essencial para a profissão? Curiosidade intelectual. Você precisa gostar de estudar, precisa gostar de pesquisar, precisa ter essa curiosidade. Sabe, é uma pergunta lhe deram, mas se você conseguiu o porquê e você tem essa resposta, te leva a outro porquê que você vai ter que descobrir outra evidência para justificar aquela outra resposta. Então, a curiosidade intelectual é muito importante. Gostar dos livros, gostar dos estudos, gostar das evidências, sabe? Eu falo que
uma coisa das ciências políticas é não gostar tanto só de opinião. As pessoas gostam de opinião sobre tudo, mas a gente precisa saber se a opinião está embasada em fatos, em dados. Então, essa busca de fato, dado e evidência é muito importante nas ciências políticas. Então, precisa ter essa curiosidade intelectual e precisa ter, o que eu digo, essa sede de qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer, qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer. É assim que a gente vai melhorando, refinando a qualidade dos estudos, dos dados, das evidências. E elas são fundamentais para a gente saber, dar uma bússola para a gente, se a gente está no caminho certo ou errado, porque são as evidências que dizem se essa política pública está dando resultado ou se ela não está dando resultado, e a gente precisa descartar e começar uma outra. O que não fazer? O que não fazer nas ciências políticas, duas coisas. Primeiro, é tentar usar isso como palanque para a política partidária. Eu digo que o bom cientista político geralmente não é um bom político, porque são duas coisas completamente diferentes. Um, você está buscando as evidências e o estudo. E o outro, você está convencendo as pessoas de que a sua opinião é melhor, do que a sua proposta é melhor. São duas coisas muito diferentes, né? O estudo tem que entender essa neutralidade dos dados e fatos. A política não. É a arte da persuasão. Você tem que convencer que você vai votar em mim. Então, assim, se você pretende fazer ciências políticas para fazer carreira política, não acho que é o melhor caminho. Aliás, poucos políticos se deram bem vindo das ciências políticas, né? Eu digo que o presidente Fernando Henrique foi uma exceção, mas é raro. Geralmente, quem gosta de fazer política partidária tem que seguir uma outra trilha. Então, assim, se você pretende fazer ciência política para se tornar político, não é um bom negócio. Eu diria também que uma outra coisa que não é bom nas ciências políticas é se você pretende fazer profissões que têm a ver menos com o estudo e mais com o que eu chamo de arregaçar manga e fazer. O cientista político é um estudioso, ele não é o... Se você tem uma veia empreendedora, as ciências políticas não é uma área para você, porque não é um negócio de empreendedor, é um negócio de quem gosta de estudar. Pode até ser que mais à frente você possa empreender, como foi o meu caso, eu criei o Centro de Liderança Pública, mas não é a trajetória normal de um cientista político. Você quase não vê cientista político criando negócios. Os cientistas políticos que criaram negócios, geralmente criaram negócios de consultoria de risco político, de estudos políticos. Okay. Então, esse é um caminho que se pode seguir também. Mas eu acho que esses são os dois principais conselhos, Tiago. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, porque a gente sabe que a teoria é uma coisa e na prática é outra. E é uma pergunta bem interessante, porque hoje, se eu olho para você e falo, Luiz... Quando você fez a graduação lá atrás, o que você vê hoje que é importante eles saberem que não te contaram? Boa pergunta. A primeira coisa, quando eu fiz a graduação lá atrás, que eles sabiam e não me contaram, é que ele me dava uma visão muito engessada das ciências políticas. Não, você vai fazer ciências políticas, vai ser... E isso era o começo da faculdade, assim, ó. Quem faz ciências políticas ou vira professor, ou vira pesquisador, ou pode virar um diplomata, né? Ser um diplomata, representar o seu país lá fora. Era uma visão um pouco estreita. E eu descobri, ao longo do curso, e principalmente depois do curso, que a abrangência das ciências políticas é muito maior, que eu poderia fazer muitas outras coisas com a ciência política. Mas isso tem mais a ver com a minha natureza, vamos dizer, irrequieta, empreendedora. Eu falei, por que eu não posso ser um empreendedor do saber? Por que eu não posso ser um empreendedor que vou transformar a minha curiosidade intelectual num ativo profissional? Então, isso foi o que eu descobri ao longo. Por isso que eu falei que eu fiz uma carreira de cientista político muito diferente do que a trajetória normal da carreira. Porque eu sempre tinha a inquietação intelectual e a inquietação empreendedora. Então, eu estava sempre buscando como é que eu adequo as ciências políticas a essa minha natureza. E eu acho que isso é uma coisa importante, né, Tiago? Se a gente tem esse senso de vocação, você não pode deixar a profissão te tolir nisso, né? Por que você não pode ser um intelectual com uma veia empreendedora? Perfeito.
né? E eu acho que um pouco que... E também, às vezes, por que você não pode ser um empreendedor com uma curiosidade intelectual para se aprofundar em alguma coisa? Então, a gente fica taxando, não, empreendedor é o fazedor, é o cara que vai e faz, né? Não pensa muito, reacerta, recua rápido e muda de direção. Mas eu não acho que essas coisas são incompatíveis. Então, eu digo que a profissão é muito importante, nós sermos fiéis às coisas que nós acreditamos e que gostamos. E quais são essas coisas que nós gostamos? Eu falo assim, puxa vida, quando eu começava a estudar, eu perdi a hora. Eu não sabia se eu estava lá sentado na biblioteca 2 horas ou 5 horas, que eu estava tão fascinado com aquilo que eu fazia, que não tem sentido do relógio. Então, essas coisas, por exemplo, é uma coisa que é um termômetro que você sabe que você gosta daquela coisa. A segunda coisa é aguentar a frustração. Quantos nãos você tomou? Quantas vezes você não conseguiu fazer o que você faz? Isso mostra que você tem uma resiliência, que só tem essa resiliência quem é apaixonado por aquilo que faz. Então, eu acho que essa história de perder noção do tempo, ter muita resiliência, aguentar muitos nãos e insistir, persistir, são coisas que mostram que aquilo é que é a tua vocação. É isso aí que você tem que perseguir. Se você desistir logo, você está indo mais seguindo aquela profissão para tentar se dar bem, ganhar dinheiro rápido ou alguma coisa desse gênero, do que de fato você gostar daquilo que você está fazendo. É um pouco que a gente fala na filosofia, né, Tiago? Que na vida, quem é feliz é quem gosta da jornada. Né? Você não fala assim, eu quero fazer ciências políticas para me tornar catedrático da USP, eu quero ser empreendedor para virar o Bill Gates. Não, é a curtição desse processo e você virar ótimo. Também se não virar, você aproveitou muito, você teve muitos aprendizados, aquilo enriqueceu a tua vida. Exato. E eu acho que isso é a coisa mais importante na vida profissional. Vamos entender aqui na prática. Vamos pensar que hoje um adolescente, ele sonha em ser um cientista político. E esse é uma construção legal que eu gosto de fazer aqui com as pessoas que eu convido nesse bate-papo. Que caminho que ele tem que seguir para ele se tornar um cientista político? Por onde ele começa? O que ele tem que fazer? Qual o caminho das pedras para ele conseguir obter êxito? Então, eu diria primeiro é isso, ele já ter essa vocação por gostar de estudar as humanas, matérias de humanas, né? Então, acho que é importante ele gostar de economia, de história, de política, de direito. Acho que isso é importante. Segunda coisa que eu diria é que ele goste da pesquisa. Fala, puxa, olha, se eu gosto de humanas, eu gosto de pesquisa, eu gosto de entender o sistema político, eu entendo que a política tem um impacto muito forte na vida das pessoas. E eu quero entender como é que funciona o sistema partidário, o Congresso Nacional, a justiça, a corrupção. Eu quero me aprofundar nesses assuntos. Né? E eu acho que então você tem um grande caminho para as ciências políticas. Eu acho que se você responder que todas essas perguntas que eu estou falando você gosta, você tem uma vocação para isso. E aí eu acho que tem que cursar as ciências políticas, e aí tem vários programas excelentes nas ciências políticas, e cada vez aumentando mais a oferta. Ou você começa e fala assim, olha, eu gosto dessas coisas, mas talvez eu goste mais do setor privado do que uma vida acadêmica. Aí eu diria para você fazer relações internacionais. Eu acho que RI cabe melhor. Mas você fala, não, mas eu acho que eu tenho uma vocação mais para o acadêmico e consultoria. Aí eu iria para ciências políticas. Mas vamos dizer assim, é uma encruzilhada que você vai poder fazer essa primeira escolha. Né? Se eu quero ficar mais numa coisa acadêmica e terceiro setor, ou se eu quero ficar uma coisa mais no setor empresarial. E aí eu acho que essa é a primeira divisão. Eu quero ir para ciência política ou eu quero ir para relações internacionais. Pandemia. Eu gosto de perguntar porque com certeza foi algo que impactou o mundo e milhares de profissões. Eu queria saber como que a pandemia, se ela impactou positivamente e negativamente na sua profissão. Infelizmente, a pandemia impactou negativamente em todas as profissões, eu acho, no Brasil hoje. Né? Além de nós termos mais de 500 mil mortes no Brasil, que é uma tragédia total, a ciência política mostra duas coisas trágicas que a pandemia trouxe. Primeiro, o aumento da miséria. 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria. Então, nós temos agora de resgatar esses nossos irmãos brasileiros que estão na miséria com políticos de auxílio de renda, auxílio alimentar. É fundamental, nós não podemos. Isso é uma vergonha para o país. O país regrediu mais de 10 anos
nessa questão de aumento da miséria e da desigualdade social. Isso é inaceitável no país. Então, esse é um primeiro ponto que abriu muita oportunidade aí para a ciência política, cada vez a investigar mais esses programas. Que programas nós devemos construir? Por exemplo, o auxílio emergencial, na visão de muitos cientistas políticos, ela foi errada, porque a gente gastou muito dinheiro e até com gente que não precisava. Porque o que a ciência política estava indicando? Que nós temos que gastar dinheiro com programas focalizados. Por exemplo, programas para crianças pobres. Nós entendemos que o impacto que teria se focasse recursos especificamente para crianças, famílias pobres, teria um impacto muito maior do que dinheiro jogado de forma genérica, sem muito critério, né? Focalizar na primeira infância, fundamental. Então, tem formas que as ciências políticas mostram como que esse dinheiro poderia ser melhor gasto para impactar justamente esses mais necessitados que mergulharam na pobreza. Então, esse é um ponto que a pandemia afetou. O segundo ponto trágico que a pandemia afetou é o aumento do desemprego. O Brasil hoje tem um número recorde de desempregados. 15 milhões de brasileiros estão desempregados. Então, que tipo de programas nós podemos desenvolver para retomar de novo, como eu falei, a confiança, a estabilidade nas regras? O investidor não vai colocar dinheiro em nada se achar que a eleição vai mudar o destino do Brasil do dia para a noite. Então, assim, as pessoas precisam ter confiança nas regras do jogo para poder investir e tirar esses 15 milhões de brasileiros do desemprego. E o terceiro ponto, que está afetando muito a vida das pessoas, como você sabe, Tiago, é a inflação. A inflação está acabando com o pouco dinheiro dessas famílias que ainda conseguem ter emprego. Todo dia você vai ao supermercado, você vê o que está acontecendo com o reajuste de preço de comida, o reajuste do preço do gás, da luz elétrica. Então, assim, nós estamos sendo afetados por essas coisas. E as ciências políticas têm que dar respostas rápidas para essas coisas. Mas, às vezes, e essa é a frustração um pouco, que eu digo que o cientista político precisa ter, nós temos a política correta, só que o político não quer comprar o custo político de implementar políticas que podem até ser impopular, mas que são as corretas para tirar o Brasil do buraco. E por que não quer implementar? Porque vai deixar um outro grupo insatisfeito. Perfeito. Então, esse grau do custo político é o político. Mas o cientista político está ali mostrando qual que é a política que teria o maior impacto. Falando um pouco sobre a sua visão da profissão no futuro, assim, como que você enxerga o futuro da profissão de cientista político? Olha, eu acho que as ciências políticas têm uma coisa muito importante, Tiago. Como ela exige essa curiosidade insaciável pelas coisas, pela pesquisa e pelo conhecimento, eu acho que qualquer profissão do futuro vai envolver essas habilidades das ciências políticas. Você vai ter que ser uma pessoa que tenha conhecimento, portanto, você vai ter que estudar a vida inteira. Não tem mais esse negócio que acabou a faculdade, você pendura o diploma na parede e toca a vida. Se você não se reciclar o tempo inteiro, se não tiver essa curiosidade intelectual, você está morto. Não tem profissão Qualquer que profissão. É estática. Você vai ganhar um negócio, botou o diploma na parede e fala, bom, agora vida boa. Não é assim. Então, primeira coisa do futuro é aprender sempre, de forma constante. Você nunca mais vai poder parar de estudar. Então, esse gosto pelo estudo, que é uma coisa que é fundamental nas ciências políticas, eu sinto que você vai ter que ter em todas as profissões. Senão, você vai estar ultrapassado pelos seus concorrentes. Então, é a parte do conhecimento. Segundo, é a parte de gostar das evidências. Cada vez mais o mundo é baseado em evidência, tudo é baseado em evidência. Os negócios, a política, a ciência, a pesquisa. Então, nós vivemos num mundo cada vez mais que a evidência faz sim a diferença na qualidade da sua análise, né? E terceiro, o que eu chamo essa flexibilidade. Eu digo, eu fiz jornalismo, fiz parte de cientista político, fiz parte de consultoria política, escrevi livro como um tradicional cientista político. Então, essa história de poder se inventar, ser maleável, eu acho que o truque na vida é ter que se reinventar o tempo inteiro. E para reinventar o tempo inteiro, você precisa ter essa curiosidade pelo conhecimento e pela atualização do seu conhecimento.
Luiz, estamos encerrando. E esse é o momento de você deixar aqui uma mensagem para os nossos seguidores. Fica à vontade. Muito obrigado, Thiago. Primeiro, ter participado dessa conversa com vocês. Espero que eu tenha estimulado alguns de vocês a seguir a carreira das ciências políticas. Mas eu acho que a coisa mais importante hoje, como eu estava dizendo daqui a pouco, é essa curiosidade intelectual. A única coisa que vai te manter jovem a vida inteira é a curiosidade intelectual. No dia que você perde a curiosidade pelas coisas, você ficou velho. E não importa se você tem 15 anos, você tem 20, 30 ou 70. O que mata a árvore da vida na alma humana é a perda da curiosidade. E a curiosidade, junto com o conhecimento, vai nos fazer reinventar as nossas profissões, as nossas carreiras ao longo da vida. E como a gente vive num mundo muito mutante, que cada vez as coisas mudam numa velocidade mais rápida, aqueles que não tiverem condições ou curiosidade para se adaptar às novas circunstâncias vão perder o bonde da história. Por isso que eu acho que a coisa mais importante que eu diria, não perca a faísca da curiosidade, não perca o amor pelo conhecimento e não perca a disciplina pelo estudo. Com essas três coisas, eu tenho certeza que você vai se dar bem em qualquer profissão que você vier a fazer na vida. E você não vai envelhecer. Você vai ter o que eu chamo a chama da vida eterna. Obrigado, Thiago. Luiz, que aula. Quero agradecer de novo aqui a sua atenção, o seu carinho e, com certeza, aqui presença nesse bate-papo. Como vocês puderam ver, uma pessoa que ama o que faz, que logo no início, que enxerga exatamente o seu propósito de vida e que estuda, né, entende que realmente que não é só o fato de você adquirir um diploma, que a vida para por aí, com certeza tem um futuro brilhante. Luiz, mais uma vez, quero agradecer aqui pela bate-papo. E, pessoal, quero deixar aqui, inclusive, aqui na legenda estará o Instagram do Luiz. E quero convidar vocês a compartilhar, curtir, comentar aqui e compartilhar com todas as pessoas que vocês julgarem necessário. Luiz, obrigado de novo. Obrigado, Thiago. Grande prazer. Quero convidar vocês também a seguir a gente lá no Instagram. Inclusive, lá nós teremos a linha do tempo, falando um pouquinho sobre informações e detalhes da profissão. E, Luiz, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado a você, Thiago. E obrigado ao teu público maravilhoso. Espero que eu tenha colocado a sementinha em alguns de vocês para seguir a carreira da ciência política. Com certeza. Um abraço para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado.